Integração e metodologias ativas na educação financeira. Gamificação e simulações financeiras. Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre gamificação e simulações financeiras, que são estratégias que usam jogos e cenários realistas para engajar os nossos alunos na educação financeira. Você vai ver como tornar o aprendizado mais dinâmico, prático e, com certeza, motivador, usando métodos que simulam riscos, escolhas e também consequências. Vamos lá? Então, no contexto da transversalidade, os recursos didáticos diversificados e metodologias ativas acabam sendo, talvez, uma parte das mais importantes para a aprendizagem. E nós vamos trazer aqui os jogos educativos e os simuladores. Então, os jogos educativos e os simuladores financeiros, que são aplicativos digitais e materiais interativos que facilitam a compreensão e a aplicação dos conceitos financeiros, eles acabam tornando, a aprendizagem mais dinâmica e também mais próxima da realidade dos estudantes. Mas como que nós podemos utilizar estratégias ativas de aprendizado na educação financeira? E como envolver verdadeiramente os estudantes por meio da motivação? É justamente essa a proposta da nossa aula. Explorar caminhos possíveis para a educação financeira por meio da gamificação, que é eficaz para engajar e motivar estudantes por meio da simulação de ações que exigem a avaliação de riscos e consequências. Então, é fundamental compreender que gamificação na educação financeira vai além do simples uso de jogos. Ela trata, então, quando a gente fala da gamificação, de criar contextos significativos que estimulam o engajamento, a tomada de decisão e a reflexão ética sobre recursos escassos e escolhas reais. Então, gamificar é essencialmente desenhar dinâmicas de envolvimento. É transformar os objetivos pedagógicos em desafios significativos e considerar os erros como parte do processo de aprendizagem pela experimentação. E isso não exige necessariamente recursos tecnológicos avançados. Normalmente nós pensamos nessa exigência, mas não necessariamente. Mas exige sim planejamento intencional e muita criatividade. Assim, a gamificação ela se sustenta em 3 pilares principais. Então, nós vamos falar da contextualização prática, ou seja, utilizar cenários simulados para aproximar a teoria da realidade cotidiana dos estudantes. Nós vamos falar do feedback imediato, ou seja, oferecer respostas instantâneas às decisões tomadas pelos alunos, favorecendo a aprendizagem por meio de tentativa e erro. E o terceiro pilar, a progressão adaptativa, ou seja, organizar o conteúdo em níveis crescentes de dificuldade, garantindo que os estudantes dominem conceitos básicos antes de avançarem para os temas mais complexos. As pesquisas mais recentes demonstram que a gamificação ela tem um grande potencial para estimular o raciocínio financeiro, desde que as suas dinâmicas estejam alinhadas aos objetivos pedagógicos. Então, em vez de apenas premiar respostas corretas, nós, como professores, devemos estimular o planejamento, a negociação, a gestão da escassez e a revisão constante de estratégias diante de desafios progressivos. E embora esses estudos sejam ainda bastante limitados, existem evidências mais robustas de que a gamificação melhora significativamente os resultados de aprendizagem em diversos contextos, não só na educação financeira. Em um estudo de 3 anos com 1.001 estudantes, o Lampropoulos e o Sindiropoulos, de 2024, esses 2 autores, demonstraram que a gamificação superou métodos tradicionais e online em métricas como taxa de sucesso, engajamento, retenção e desempenho médio, evidenciando seu potencial para transformar qualitativamente a experiência educacional. Na prática, orçamento da sobrevivência. Então, nós vamos trazer aqui algumas sugestões. Então, o que é o orçamento da sobrevivência? Então, cada grupo de alunos vai receber uma narrativa fictícia de uma família com um perfil socioeconômico específico. E vai trabalhar, então, com listas de despesas obrigatórias e um orçamento limitado. O desafio é tomar decisões com a escolha do que a gente deve manter, o que vai cortar, o que vai negociar ou justificar. E durante esse jogo surgem imprevistos. Então, por exemplo, uma crise de saúde, uma perda de renda,
que é uma oportunidade ou uma oportunidade de um microcrédito. Em todas essas são oportunidades para que esses alunos simulem e, obviamente, trabalhando de forma gamificada, essas questões de orçamentos e planejamento familiar. A cada rodada vão emergindo novos dilemas. Então, o objetivo não é ter mais dinheiro sobrando, mas manter o bem-estar familiar com equilíbrio e responsabilidade. Como nós falamos, essa é uma proposta de gamificação que vai estimular o pensamento crítico, a empatia e o planejamento. E para que você saiba um pouco mais, você sabia que existem Olimpíadas de Educação Financeira? Então, a Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, a Olitef, ela é uma iniciativa gratuita e nacional criada para estimular o conhecimento financeiro entre estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Ela é promovida pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3 e apoio do Ministério da Educação, o MEC. A competição utiliza atividades interativas e desafios práticos para preparar os jovens para decisões financeiras conscientes no futuro. E para você saber um pouco mais e acessar então as informações, você consegue acessar aqui pelo QR Code que está na tela. Então, incorporar a gamificação vai muito além de usar jogos. Significa alinhar a organização da aprendizagem a uma linguagem contemporânea mais próxima da realidade dos nossos alunos. E tendo isso em mente, vamos ver aqui um quadro com algumas estratégias para aplicar a gamificação em sala de aula que envolvem competências socioemocionais, de pensamento crítico, de resolução de problemas e também de empatia. Então, nós vamos falar inicialmente com relação à missão. Então, a missão aqui dessa nossa estratégia é a independência financeira. Vamos trazer então um jogo de tabuleiro em que os alunos simulam decisões de trabalho, de consumo, de poupança e investimento ao longo de uma vida fictícia. A cada rodada você vai representando, cada rodada representa um mês com eventos inesperados, como aumentos de preço, promoções, acidentes, e vence quem mantiver o equilíbrio financeiro, saúde e boas relações. Vamos falar também, uma outra sugestão, do escape room financeiro. Então, a sala vai trabalhar com enigmas e desafios financeiros, como, por exemplo, uma conversão cambial, a leitura de nota fiscal ou escolha de opções de financiamento, que os alunos vão, então, ter que resolver em um tempo limitado para escapar de uma crise. E, nesse caso, então, vamos ter que trabalhar essas dinâmicas para evitar as crises. Temos também o investidor consciente. O investidor consciente vai trabalhar em cima de uma simulação de bolsa de valores com empresas fictícias. Os grupos, então aqui já colocando que vamos dividir as salas em grupos, vão escolher investimentos baseados em relatórios econômicos e de impacto socioambiental. No final, vamos ver ali, o resultado vai precisar refletir sobre, e os alunos vão ter que refletir sobre lucro, risco e responsabilidade social. Podemos trabalhar também com o quiz progressivo. Então, nesse, vamos trabalhar um conteúdo organizado em níveis de dificuldade. Os alunos avançam ao demonstrar domínio desses conceitos e cada etapa apresenta novas missões, novos desafios, podendo ser realizados tanto utilizando papel, caderno dos alunos, utilizando uma lousa digital ou podemos utilizar plataformas como, por exemplo, o Kahoot. Temos também os diários de personagem, estão trabalhando diretamente com simulação. Então, os alunos vão assumir papéis fictícios com diferentes perfis econômicos. Durante o trimestre, então, uma atividade um pouco mais longa, eles vão registrando as decisões financeiras e analisam as suas consequências. E, ao final, compartilham, então todos os alunos em sala compartilham a sua jornada e os seus aprendizados. Então, como nós vemos, a gamificação é, antes de tudo, uma intenção pedagógica. Com um planejamento adequado, é possível aplicar os seus princípios com recursos mínimos. Então, não precisamos de grandes tecnologias, mas podemos utilizá-las a nosso favor. E lembre-se, gamificar não precisa ser uma ação isolada. Ela pode e deve ser coletiva. Então, envolva os seus colegas de outras áreas, os professores das outras áreas, inclua os alunos no planejamento,
proponha desafios interdisciplinares. A gamificação ela é um convite à construção compartilhada do aprendizado e ao foco aqui da nossa aula. E também ela permeia, né, o que nós chamamos na BNCC, e a educação financeira está exatamente a partir desse tema, a transversalidade. Então, a educação financeira ela vai ser trabalhada de forma transversal. Então, concluindo aqui a nossa aula, né? Você viu como é legal, interessante, motivador gamificar? Então, a gamificação ela não é só jogar, ela é planejar experiências que estimulem a curiosidade, o engajamento e a reflexão ética. E com criatividade e principalmente intencionalidade, nós podemos usar esses métodos com recursos simples, envolvendo toda a comunidade escolar. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Bons estudos!